Ok, DHH. É mais fácil desculpar um humano do que um robô. Vamos reagir aqui hoje ao artigo do DHH. Ele, que por contrário que tu acha aí, é o criador do Ruby on Rails, e não é o Mano Devin, nem o Fábio Akita. Ele é co-owner e CTO da 37 Signals Basecamp em Hey. E ele também é o cara aí que começou a dropar serverless. Ao invés de estar usando o servidor de outra pessoa, quem sabe a gente não volta a usar os nossos próprios servidores. Então eu quero falar um pouco da minha experiência com robô, com AI escrevendo código. Eu vou tentar cruzar com o que ele tá falando aqui. Uma das razões pelas quais acredito que a IA terá dificuldade para assumir todas as nossas tarefas de condução, seria dirigir o carro, cuidados médicos ou até mesmo nossas interações de suporte ao cliente, é que ser tão bom quanto um humano não é suficiente para um robô. Eles precisam ser bons como um computador, ou seja, praticamente perfeitos. Esse é um patamar difícil de alcançar. Bom, e se a gente fizer uma analogia com a nossa área, a gente pode, por exemplo, pegar o caso do Tony Jr., que chegou na empresa, teve acesso à base de dados e fez um delete sameware. Primeiro, fica a nossa primeira dica aqui para quem tá começando na área. Antes de rodar um delete ou um update, tu roda a tua cláusula como uma query. Faz um select para garantir que tu tá usando o where correto. Ou tu pode iniciar uma transação, qualquer coisa tu dá rollback. Mas o ponto é, tá? É mais fácil tu desculpar o Tony por ter feito um delete sameware em produção do que tu desculpar uma IA que tá integrada na base de dados te respondendo com uma query errada. As chances são, tu vai dar de novo acesso à produção ao Tony daqui a alguns meses, quando ele ficar um pouco mais sênior, mas tu vai trocar a ferramenta que tu tá usando se ela falhar. Ou tu nunca mais vai confiar nela da mesma forma. Eu consigo enxergar aqui o ponto do DHH. Vamos falar sobre os carros por um momento. Todos os anos, dezenas de milhares de pessoas morrem em acidentes de carros nos Estados Unidos. Em 2022, foram exatamente 42.795. O argumento dos carros autônomos é que, se você pudesse melhorar isso em 25%, estaria salvando 10 mil vidas. Isso soa incrível. É tipo assim, ó, usa o GitHub Copilot para escrever teste unitário que tu vai diminuir bugs em 25%. Mas a gente já vai falar sobre isso. Mas também é o tipo de matemática de altruísmo eficaz que simplesmente não funciona no mundo real. Assim como usar o GitHub Copilot para reduzir bugs. Porque vamos supor que você seja a Tesla e de repente metade de todos os Estados Unidos está sendo transportada por um dos seus carros robôs. Sua tecnologia de direção autônoma é altamente avançada, 50% melhor que os humanos. Isso te deixa responsável por 10 mil mortes por ano. Sim, no caso, digamos ali, né, tu evitou 50%, mas outros 50% aconteceram. Eita, ok. Vamos dizer que você é uma ordem de magnitude melhor. Isso ainda deixa, digamos, 1000 mortes. 2 ordens, 100 mortes por ano. Não importa, né? Não importa, né? A matemática é fácil, o elemento humano é difícil e as ramificações legais talvez impossíveis. Vamos voltar para aquele exemplo que eu dei ali de usar o GitHub Copilot para reduzir em 25% dos bugs escrevendo testes. Quando eu escuto alguém falando que, tipo, cara, é muito bom usar o GitHub Copilot, é muito bom usar o ChatGPT para escrever meus testes. Olha só, a gente aumentou a cobertura de testes do nosso projeto aqui de 10%, que eu sei que tu faz uns 3, para 50, para 80, usando IA. Quando eu escuto isso, à primeira vista eu entendo da onde vem, e eu até posso concordar que eu também, eu confesso, tá? Eu já escrevi teste unitário usando o ChatGPT. Mas o ponto que eu comecei a refletir recentemente, e que talvez tu ainda não tenha parado para pensar, e afinal é por isso que eu gravo o vídeo aqui, é pra gente conversar sobre alguns assuntos e eu parar pra pensar sobre coisas que normalmente eu não penso, e também fazer tu pensar em coisas que normalmente tu não pensa, e assim a gente pensa junto, a gente evolui, não sei onde isso vai nos levar, mas enfim, o problema é que talvez esse não seja o caminho. Tu pode imaginar TDD versus inteligência artificial. E assim, ó, longe de mim, tá? Eu até tenho amigos que fazem TDD, mas eu não faço TDD. A real é que eu não gosto de TDD, cara. Eu não gosto de escrever testes antes de rodar. Não é a minha praia. O problema de escrever teste depois com IA é que a lógica do teu código pode estar errada e a IA não vai capturar isso. Ela vai testar aquele teu código. Ela vai fazer o teu código passar, mas o código em si tá errado. E pior do que não escrever um código unitário, um unit test, é tu escrever um código errado. Esse é o pior. E eu tenho medo que se a gente começar a utilizar a IA para escrever os nossos testes, no longo prazo isso pode gerar a prática de escrever testes apenas depois de desenvolver o teu projeto. E eu sei que provavelmente hoje tu já faz isso, porque TDD é uma história bonita, mas que na prática quase a maioria não faz. Deveríamos fazer, mas a gente não faz. Com a IA
IA, talvez a gente nunca faça mesmo. E quanto mais fácil fica escrever um teste unitário, porque não é tu que tá escrevendo, menos revisão o teu código recebe. Porque um teste unitário também, ele não serve apenas para validar a tua regra de negócio, ele serve também para validar o acoplamento do teu projeto. Quando tu tem um autoacoplamento, quando tu não faz inversão de controle, injeção de dependência, algumas práticas ali do clean code, Lucas, do clean architecture, o teu teste fica difícil de escrever. Se o teu teste fica fácil porque não é tu que tá escrevendo, talvez essas pequenas melhorias de código sejam deixadas de lado. E isso me preocupa muito, porque eu tô cansado de ver código lixo por aí. Eu queria pedir desculpa. Cara, eu me exaltei de novo aqui. Vamos falar de code review. O uso do GitHub Copilot, por exemplo, para revisar o nosso código. À primeira vista, isso é ótimo, certo? Só que qual que é a consequência disso? A consequência é a perda de contexto do teu time sobre aquele trecho de código. E por sua vez, isso dificulta o quê? A tua sprint refinement, o teu planejamento de tarefas futuras, por exemplo, porque tu perde o contexto do código que está sendo colocado em produção e do que aquele código pode gerar de edge cases em futuras tarefas. Code review, revisão de código feita por um humano, não é apenas sobre o código ser revisado, é isso que tu tem que entender, mas é também sobre o revisador saber das mudanças que estão sendo feitas no projeto, naquele domínio, por menos. Então, não é que tu tem que saber de todas as mudanças do projeto. Se tu trabalha num projeto tão grande quanto, por exemplo, o meu, que eu trabalho, então, lá na Disney Plus, o projeto é gigante. A gente tem mais, só no Android, é mais de 50 dev. Então, obviamente, eu não vou ficar revisando 50 por request por dia. Mas a gente tem domínios, né, no projeto. A gente tem funcionalidades, a gente tem módulos, onde tu tá atuando como IC, né, como contribuidor individual. E ter o contexto e ser, digamos, referência, conhecimento sobre esse domínio é muito importante. Ah, Lucas, mas assim, eu nem faço code review na minha empresa, ou porque a empresa é pequena, ou porque é o seguinte, a gente tá fazendo pair programming. Sim, pair programming pode ser melhor ainda que um code review. Mas aí tu para pra pensar, cara, se tu tá já usando um Copilot, isso rapidamente vai virar um menage à trois, em vez de um pair programming. Mas continuando aqui, o ângulo médico, que vai estar no... O ângulo médico é ainda mais complicado. Não tenho dúvidas de que a IA rapidamente será melhor em diagnosticar a maioria das doenças do que seu médico primário médio. Talvez já seja. Eu fiz um exame de sangue ano passado e eu fiz o upload de todo o PDF pro ChatGPT. E, cara, o resumo que ele deu foi bem interessante. Não sei se vocês já fizeram esse experimento aí. Mas isso ainda vai significar muitos diagnósticos errados, porque médicos humanos erram o tempo todo. Processos por erro médico são um dos principais contribuintes para os custos de saúde através de taxas de seguro e cifras de acordos. Quantos pacientes diagnosticados erroneamente a IA em saúde poderia lidar antes que os processos por erro médico afundassem o negócio? Uma dúzia? Uma centena? E aqui a gente começa a entrar no Git Blame, né? No momento que tu der um Git Blame lá e tu vê que quem cometeu o erro foi o Copilot, pra quem tu vai pedir ajuda? Pra quem tu vai perguntar, cara, por que tu fez essa modificação aqui? O que nos leva então ao nível mais baixo de criticidade desses três exemplos. Atendimento ao cliente. Brincamos com alguns sistemas nessa área, na 37 Signals, e foi meio incrível ver a IA lidar até com casos difíceis, com desenvoltura e muitas instâncias. Mas também errou várias respostas, às vezes errado demais. E a pergunta que fica é o seguinte: qual é a taxa de erro tolerável para ter um robô dizendo algumas bobagens sobre o seu produto para seus clientes? Isso pode deixá-los chateados o suficiente para contar às outras 10 pessoas para nunca experimentar seu produto novamente? Não sei, também não sei. Tu sabe? Eu acho que tu não sabe também. Mas provavelmente não é 5%. Talvez nem mesmo 1%. Talvez o robô de atendimento ao cliente realmente tenha que chegar a uma taxa de erro de 0,01%, antes que ele vença um humano que erra 100 vezes mais, 1%. Antes que a psicologia da equação funcione. Acho isso fascinante, que nós, humanos, podemos olhar para duas situações onde a resposta A é claramente melhor que a resposta B em uma série de medidas objetivas, e ainda assim escolheremos a B, porque é psicologicamente compatível com nossa constituição mental. Para concluir aqui, tá? Talvez isso seja apenas uma fase, talvez uma vez que a IA seja adotada amplamente o suficiente, aprenderemos a amar nossas ajudantes robôs e começaremos a demonstrar-lhes alguma semelhança da simpatia que demonstraríamos aos seus equivalentes humanos. Talvez humanos falíveis tenham uma vantagem inerente sobre a IA por serem perdoáveis. Teremos. O que tu acha, cara? As chances de tu perdoar o teu colega por ter cometido um erro no código, por ter feito um delete somewhere, são maiores do que perdoar o GitHub Copilot sugerindo código merda? Fica aí a pergunta.